bem? Hoje, segunda parte do vídeo como planejar sua maratona. Primeira parte eu falei da importância dos treinos longos, de você armar uma planilha e colocar primeiro os seus treinos longos na planilha. Agora você tem que saber o que você faz no resto da semana, né? Não pode ficar sem correr. Você tem que adaptar seu corpo, estimular seu corpo na atividade da corrida para ficar preparado para fazer uma atividade muito mais longa. Esse vai ser o tema do vídeo de hoje, continuação de como planejar sua maratona. Eu sou Enzo Amato, profissional de educação física. Fica ligado aí, tá começando mais uma dica de treino aqui no canal do programa Fôlego. Bom, você já tem seus treinos longos na planilha. Agora você vai colocar os outros. Faz um exercício aqui comigo. Vamos colocar preço nos treinos. Tem treinos que custam muito para o seu corpo. Ele vai ter que demora mais para se recuperar. Então você pagou caro por aquele treino. Tem treinos que custam menos. Vamos ter essa analogia. Então, quando você faz, quando no fim de semana você tem um treino muito longo, onde você desafiou uma nova distância, nos treinos seguintes a esse treino muito longo, você vai fazer treinos que custam pouco. O que é treino que custa pouco? Para você se recuperar, né? Um deles, primeiro você tem que saber que você tem que descansar. Logo depois de um treino difícil, você tem que deixar seu corpo quieto, fazer rolinho de massagem, enfim, descansar. Se hidratar bem, se preocupar com a hidratação e alimentação, isso tudo ajuda na sua recuperação, acelera a sua recuperação. Ela é mais rápida quando você cuida dessas outras partes. Então não é só ficar com a cabeça bitolada no treino, na quilometragem. Bom, o que é um treino que custa pouco? Um treino intervalado não muito difícil. Exemplo, 500 metros não é uma distância muito difícil, né? Não é um tiro de 2.000, não é um tiro de 1.000, são só 500 metros. Se você não está muito acostumado a fazer isso, você não exagera na velocidade, você vai ver que você pode fazer com tranquilidade. É um treino fácil. O estímulo forte dos 500 metros não é tão longo assim. Então é um treino fácil. O descanso pode ser também outros 500 metros. Falando de descanso, 500 metros é um baita descanso, é um descanso muito longo. Então é um treino fácil, você vai fazer blocos de 1.000 metros, 500 na parte forte, 500 na parte fácil. O que é forte e o que é fácil? Para quem vai para a primeira maratona, ritmo de prova é muito fácil, né? Muito lento. Então talvez você tenha que fazer aí mais de 30 segundos acima do ritmo de prova que você quer fazer, se você for um corredor lento. Se você é um corredor rápido, 30 segundos acima do ritmo de prova é algo muito difícil. Então, tenta ponderar aí em que parte você se encaixa. Então, 500 metros, exemplo para o corredor lento. 30 segundos mais rápido que o seu ritmo de prova. 500 metros dentro do ritmo de prova, se você é um corredor lento. Ou um pouquinho mais lento, para você se recuperar dentro desses 500 metros. E aí você faz uma quantidade que não é tão longa também. Você não pode exagerar na quantidade, por mais que o treino seja fácil, porque você acaba pagando mais caro também. Então, o que é fácil? 5 km, 6, 7 no máximo? Beleza, é um treino fácil, porque dentro desses 7 km, você vai ter feito aí uns 3, 3,5, vai sem contar aquecimento, de parte difícil. Não é muito, é um treino barato para o seu corpo. E depois, o que você vai fazer? Pode ser um outro treino desse, não tem problema nenhum se você fizer 2 treinos desses, desde que ele não seja muito exigente. Ele é um treino que te recupera muito rápido, então se você tiver que treinar muito próximo do seu próximo treino longo, você não vai pagar o preço durante o treino longo, porque ele vai te recuperar muito rápido se você não exagerar na quantidade de quilômetros. Um outro treino que você paga barato para o seu corpo é talvez um treino regressivo. Você começa aquecendo, faz uma parte forte de alguns quilômetros, poucos quilômetros. Lembra, no treino anterior a parte forte foi de 3 quilômetros, né? Nesse aqui também, pensa nisso, uns 3 quilômetros num ritmo um pouquinho mais forte. Os mesmos 30 segundos que você fazia naquele treino intervalado, porque ele não é tão exigente assim. Lembra, se você estiver falando de um treino intervalado de verdade, é para extrapolar na velocidade, porque o descanso é necessário. Nesse caso, eu estou falando para você manter um treino de 3 km que não é tão difícil, porque o treino intervalado que você fez também não era tão difícil, né? Então, não dá só nome aos treinos, você tem que saber a intensidade de cada um. Então, naqueles mesmos 30 segundos mais rápido por quilômetro,
faz ali uns 3 quilômetros, depois você faz mais outros 3 num ritmo de prova, né? Um ritmo mais fácil. O seu corpo vai entender como o seu batimento vai ficar quase todo naquele nível que estava no começo do treino, naqueles 3 mais fortes que você fez. Então seu corpo vai entender como um treino de 6 num bom ritmo e não só de 3. Tá? Então outro treino barato que você vai se recuperar rápido. Bom, beleza, isso que eu expliquei era numa semana vindo de um treino longo que foi extrapolar na distância, né? Foi bem longo, você não estava acostumado, você se adaptou àquela nova distância, beleza. Depois você tem um treino que é longo, mas não tanto, você já sabe que consegue fazer, você se recupera rápido, você já fez algumas vezes, enfim. Depois desse treino, que não é tão custoso para você, para o seu corpo, você pode fazer na semana seguinte a esse treino, um treino que custa mais dentro da semana, né? Não tão fácil quanto aqueles outros, que é, por exemplo, um treino mais prolongado de ritmo. Aquele outro você fez um regressivo, né? 3 mais 3 fácil. Agora você pode fazer os 6 direto num ritmo um pouquinho mais forte, no ritmo daqueles 3 anteriores, né? Então um treino mais difícil que leva um pouquinho mais de tempo para você se recuperar. Não acho interessante você fazer logo no começo da semana, logo depois de um treino longo, mesmo que ele não tenha sido tão longo assim. Logo no começo da semana você ainda está cansado. Então um treino intervalado, e aí se você acha que não está tão cansado assim, que dá para exagerar um pouquinho mais, dá para apertar um pouquinho mais, ou você faz os mesmos 500 num ritmo um pouquinho mais rápido, ou você estica esses 500, faz 700 por 300, ou seja, 700 num ritmo mais forte por 300 mais devagar. Enfim, você está aumentando o tempo do treino da parte forte e diminuindo o tempo de descanso. É um treino legal ainda, você tem descanso dentro desse treino e é um treino que custa pouco para o seu corpo. Outra alternativa, tiro de 1000, pode ser de 1000 também, não precisa ser exagerado na velocidade. Você vai fazer um pouquinho mais de metragem, beleza, já é um esforço a mais. E o descanso não precisa ser 500 também, você pode fazer um descanso de 300 metros ou 2 minutos ali parado. Enfim, treino que tem descanso entre alguns metros aí, é um treino mais fácil do que um treino direto, onde você fica correndo direto. Então seu corpo paga menos por esse tipo de treino. E assim você constrói uma outra semana que o treino longo não era tão exigente, e aí você aumenta a distância e um pouco da intensidade ou a metragem nos treinos. Você pode chegar a fazer treinos de 10 km em ritmo mais forte? Pode. Mais para frente, agora tenta pagar barato os treinos, né? Não precisa exagerar nos treinos agora. A gente está falando de uma programação de vários meses, então você pode aumentar isso aos poucos. Você vai vendo como o seu corpo reage e você vê onde você tem que... Não, depois daquele treino longo eu fiz esse treino, não me senti tão bem, ou eu fiz esse treino do jeito que o Enzo falou, mas depois pro longo eu estava totalmente cansado, arrebentado, então eu vou maneirar nesses outros. Aí você vai jogando onde você pode mexer. E outro ponto importante, vai ter semanas que você vai se propor, essa semana eu quero exagerar na quilometragem, então eu vou fazer treinos fáceis para fazer muita quilometragem. Beleza, se você não tiver dor, se você não tiver sentindo nada de errado, que não deveria, beleza, faz. Você não vai fazer isso sempre, vai pegar 1 ou 2 semanas, vai exagerar, vai fazer vários treinos, beleza, você pode fazer isso. São estratégias de treino dentro da sua preparação. Não existe só uma que você tem que manter a preparação inteira. Não é só porque eu falei essa estratégia para você que você tem que fazer as 12 semanas ou os 4 meses que você tem assim. Você vai mudando. Às vezes você exagera na quilometragem, quando você viu que fez uma boa quilometragem, colocou seu corpo à prova, depois você reduz. Quando você paga muito num treino, ou numa semana de treino, você tem que pagar menos na outra. Então você vai ter que jogar dessa forma. Quando o seu físico está preparado, você tem que acompanhar com a cabeça. Então se você fez bons treinos longos, você tem que lembrar desses treinos longos sempre. Sua cabeça vai lembrar disso no fim da preparação, quando você tiver que estar bem confiante. E o contrário também acontece. O cara pode ter feito vários treinos de 40 quilômetros. Se ele acha que ele não está preparado para fazer 42, ele vai chegar lá e vai arrebentar. É lógico que tem um monte de fatores que vão influenciar nisso, né? Que podem influenciar, inclusive para quem treinou muito bem. Mas isso eu falo em outro vídeo. É mais a preparação no finalzinho da preparação, né? O que você tem que fazer no finalzinho, o polimento. Mas alguém pode
ou se você tem curiosidade, assiste ali os 5 erros de uma maratona ou algo assim do título que eu fiz aí o ano passado. Tá bem legal aquele vídeo. Também vai te ajudar. Mas se o cara tá fisicamente preparado e a cabeça não tá boa, ele também não vai fazer a prova. Ele não vai fazer a prova bem. Então a cabeça tem que acompanhar. Eu tô te passando treinos que vão te deixar preparado, mas você tem que acreditar nisso. Então se você acreditar e estiver minimamente treinado, você vai conseguir. Por isso que eu falo de treinos de 2 horas, 2 horas e meia. Um monte de gente vai achar que tem que fazer mais. Beleza, pode fazer mais. Se a sua cabeça estiver confiante para isso, seu corpo responde, faça mais. Mas tem gente que não vai conseguir. Então é melhor ficar mais na cautela e confiante. Então você tem que aguentar os treinos longos, tem que aguentar a sua preparação, os desafios que vão aparecer e ficar confiante. Bom, já falei demais, deixa eu continuar meu treino, senão vou congelar aqui. Aguarde a parte 3, vai ser muito legal. Aí eu vou fazer de casa com tudo anotadinho para não esquecer de nada. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui, eu vejo você semana que vem. Um abraço, tchau!